No Velho Testamento, para que houvesse a remissão dos pecados, Deus exigia que fosse realizado um sacrifício. Normalmente, imolava-se um cordeiro imaculado. Este sacrifício que o povo oferecia a Deus para que houvesse o perdão dos seus pecados foi substituído pelo poderoso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em Mateus, capítulo 26, versículo 28, Jesus diz: "Porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados." No livro de João, capítulo 6, versículos 53 ao 57, Jesus diz: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O sangue de Jesus para o cristão representa salvação, purificação, perdão e vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 diz: "Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo." Em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 diz: "Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B, Jesus diz: "Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância." Com a nova aliança, obtivemos a eterna redenção em Cristo, conforme encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 12, que diz: "Na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que lhe propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, do qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em nenhum outro sangue há salvação, senão no sangue de Jesus Cristo." Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14 diz: "Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bode e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bode e touro e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo." O sacrifício de Jesus na cruz nos possibilitou até acesso ao Santo dos Santos, que no passado somente os sumos sacerdotes tinham acesso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12 diz: "Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus." Em Mateus capítulo 27, versículo 51, parte A diz: "Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo." Com este sacrifício de Jesus, hoje podemos ter total acesso a Deus. Todo o sacrifício de Jesus foi por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos e purificados dos nossos pecados e sermos povo de Deus, conforme profetizou Jeremias no capítulo 31, versículo 33, que diz: "Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." O profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo 8, também afirmou isso: "Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo,
e eu serei o Deus em verdade e em justiça. Mas, para que isso acontecesse, foi necessário que Cristo carregasse todas as nossas dores e enfermidades, conforme profetizou Isaías no capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz: Certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esta profecia foi cumprida por Cristo, conforme observa-se em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Até hoje, Jesus carrega em seu corpo as marcas do sacrifício feito na cruz em nosso favor, como podemos conferir em João capítulo 20, versículo 27, onde Jesus disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Como podemos perceber, Jesus, depois de ressuscitado, mostra a Tomé as marcas da crucificação que ainda estão em seu corpo. Mas um dia, quando tudo estiver terminado, Deus restaurará totalmente o corpo de Jesus. Já não haverá mais nenhuma marca dos cravos nas mãos, nos pés, nem a marca da perfuração no peito, e nenhuma cicatriz deixada pela coroa de espinho colocada sobre sua cabeça, muito menos a cicatriz das chicotadas que marcaram seu corpo. Nesse dia, a sua igreja estará com ele na Nova Jerusalém. E você, está preparado para morar com Jesus? Até a próxima mensagem.